paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos fazer aqui, nesta hora, um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que seria ministrada nesse próximo domingo, dia 9. Em face da pandemia, circulando, e da impossibilidade de estarmos reunidos presencialmente na nossa classe, nós vamos fazer este comentário. Espero que sirva para o nosso proveito, para o proveito dos irmãos nesta manhã. Como eu disse, o título da nossa lição é lição de número 5, 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O textual da lição diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5. O texto da lição, o texto que dá suporte à lição, está no livro de Efésios, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 10, que eu vou ler em seguida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo nos informa do plano que Deus estabeleceu para a redenção da raça humana. Plano esse que foi estabelecido ainda antes da fundação do mundo. Jesus veio, cumpriu esse plano, morreu, ressuscitou e venceu a morte, venceu o diabo. Em função disso, Deus deu a ele, conforme está aqui no final do capítulo 2, a partir do versículo 21, diz o seguinte: que Deus constituiu a Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, na lição passada e nessa lição, o apóstolo Paulo já começa falando dos privilégios que nós temos em função da vitória de Cristo sobre o pecado. Essa lição ela vai tratar basicamente da redenção, do plano da salvação estabelecido por Deus. Ela vai nos mostrar que nós fomos libertos do poder do pecado para viver uma nova vida em Cristo. Basicamente, essa lição, o comentarista aqui, aliás, o apóstolo Paulo aqui nos mostra o contraste entre o antes e o depois da Cristo de Cristo, entre o velho e o novo homem. É o contraste entre o que o homem é por natureza e aquilo que o homem pode ser depois que encontra Cristo mediante a graça de Deus. O texto base dessa lição, que eu acabei de ler, ele nos leva a entender, ele nos mostra três verdades principais. A primeira verdade diz o seguinte, que nós podemos extrair desse texto, a respeito do que éramos antes de conhecer a Cristo.
que é os versículos de 1 a 3. A segunda verdade é o que viemos a ser em Cristo Jesus, que está nos versículos de 4 a 7. E a terceira verdade é o propósito de Deus na nossa vida, que está nos versículos de 8 a 10. O apóstolo Paulo, ele sintetiza isso aqui, estas verdades, muito claramente, no seu livro, no que ele escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 22, onde ele disse: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, irmãos, é muito interessante essa lição aqui. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a condição natural do homem, a condição do homem sem Cristo, em pecados, sem ofensas e em delitos. Depois ele vai, quer dizer, é o primeiro tópico da nossa lição, que tem o título A Antiga Natureza Morta em Ofensas e Pecados. O segundo tópico da nossa lição, ele vai nos mostrar, ele vai nos informar que nós fomos vivificados pela graça de Deus, né? E o terceiro tópico, né, e o último tópico, ele vai nos dizer que a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. Então, no primeiro tópico da lição, nós temos aqui, o comentarista disse aqui, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Então, os três versículos que dão suporte a esse primeiro tópico, que eu já li aqui, versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui eu quero destacar essa palavra vivificar. O que é vivificar? Vivificar é viver novamente, é ter vida novamente. Não é verdade? Quer dizer, se nós temos vida novamente, é porque nós já tivemos uma vida anterior. Ora, aqui não está se tratando de reencarnação da vida física, nós estamos falando aqui da vida espiritual. É aquela vida que Deus deu ao primeiro homem, lá no Jardim do Éden, quando ele soprou em seus narizes e o fez, deu a ele o fôlego de vida e o fez alma vivente. Naquele momento foi estabelecida uma comunhão íntima entre o homem e Deus, entre Adão e Deus. Mas aquela comunhão, que para ela permanecer, ela dependia de algo que Deus também deu ao homem, que é o quê? Que é a sua semelhança, né? Conforme a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem e semelhança de Deus? É a capacidade que o homem tem de pensar, de decidir, de agir, né? Ter vontade e de tomar decisões. E Deus queria que o homem o amasse, o adorasse, o servisse, né? espontaneamente, porque Deus fez o homem com esse objetivo, que o homem o amasse assim como ele amou o homem. Então Deus deu ao homem toda a liberdade para agir ali no Jardim do Éden, para se servir de tudo que ali tinha, para gozar de todos os privilégios e da comunhão de Deus, né? Ali no Jardim do Éden. Mas Deus também deu a ele uma ordem. Deus deu a ele, falou para ele que deu com a liberdade, ou seja, toda liberdade tem também um compromisso, né? Uma responsabilidade. E Deus disse para ele: ó, você está livre para participar, para comer de toda a árvore que está no jardim, porém da árvore da ciência do bem e do mal, não quero que você coma dela, porque no dia em que comer, certamente você vai morrer, né? E o homem, levado pelo seu orgulho, pela desobediência, acabou traindo a confiança de Deus. E nesse momento, o homem morreu. Nesse momento, Adão foi separado da vida de Deus, da comunhão de Deus, foi expulso do Jardim do Éden, foi expulso do paraíso, né? E perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus, aquela vida espiritual, aqueles momentos, né, que ele tinha com Deus. E a Bíblia nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Em consequência do pecado de Adão, hoje todos nós, né, também somos
por natureza, pecadores, e precisamos da redenção que Jesus veio nos trazer, né? Precisamos de viver novamente esta comunhão para estar com Cristo. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, quem é destituído, ele é destituído de alguma coisa. É justamente esse privilégio que o homem tinha no início dessa comunhão com Deus. Deus o destituiu desse privilégio em função do seu pecado. E com isto, então Deus, já sabendo de antemão, né, dessa desobediência do homem, foi quando ele preparou o plano da redenção, ainda lá na eternidade. Foi o que o apóstolo Pedro, né, nos informa aqui, no capítulo 1 de Pedro, nos versículos 20 e 21, quando ele diz o seguinte: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas não manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, irmãos, o homem, com essa separação, com essa morte espiritual em consequência do castigo, da justiça que Deus aplicou na vida do homem, houve a separação do homem. E o estado do homem, então, passou a ser esse estado que o apóstolo Paulo, né, nos fala aqui nos 3 primeiros versículos aqui da epístola, no capítulo 2, né? E vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo reforça esta afirmação dele aqui, corrobora lá no capítulo 6, né, no capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 9 e 10, ele fala de uma forma muito forte aqui, quando ele diz o seguinte: não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, apesar de toda a situação, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Deus, pela sua graça, providenciou para o homem caído a redenção, a vivificação, né? A redenção e o perdão dos seus pecados. É o que nós vamos ler aqui no segundo ponto da nossa lição, que tem o título, né? Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos sem pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Por meio da sua graça. Nós vemos aqui, irmãos, no texto, nos 3 versículos seguintes, né? Onde nós vemos a segunda verdade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesse texto aqui nós podemos destacar 2 palavras principais que o apóstolo usou aqui, que é a misericórdia e a graça. Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé. Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó, no versículo 11, né? É o que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, mais a vez sido santificados, mais a vez sido justificados em nome do Senhor pelo Espírito de nosso Deus. Isto traduz perfeitamente a riqueza da misericórdia e da bondade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo usa essas duas palavras, graça e misericórdia. A graça nós sabemos, né, tradicionalmente, que é um favor imerecido, mas eu vou mais além. Eu vou dizer que graça é o resultado do amor de Deus. A graça significa que recebemos a salvação que não merecíamos, como dádiva, como dom, como presente de Deus, e não como compensação por algo que houvermos feito. Isto é o que nós podemos chamar de graça. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada, mas Deus, pelo seu muito amor, nos concedeu a redenção pela sua graça, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa que não recebemos o castigo que merecíamos, né? Ao invés de receber o castigo que merecíamos, ao invés da punição, recebemos o que? O perdão. E ainda mais do que isso, recebemos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos justificados, né? Romanos 8, 31 e 33, Romanos 8, 31 e 33, o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui, ó, Romanos 8, 31 e 33, o apóstolo Paulo diz para nós que que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele quem nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Isto aqui, irmãos, é a misericórdia de Deus. Em vez de nos punir, Cristo pagou, veio e pagou o preço que nós deveríamos pagar, não é verdade? Quer dizer, ao invés da punição, nós recebemos o perdão e ainda fomos justificados. A justificação, irmãos, é um assunto bastante interessante. A justificação é mais do que o perdão. Aí no meio, né, no mundo, quando vemos uma pessoa cometer um crime, ele comete um crime, é preso, condenado e cumpre a pena. Por exemplo, o sujeito foi preso, levou uma condenação de 10 anos, cumpriu a pena 10 anos. No final dos 10 anos, ele está liberado para voltar para a sociedade, né? Ele não deve mais nada, porque o preço que ele tinha que pagar, ele pagou. Mas, porém, em qualquer época, se alguém for lá no arquivo da polícia, né, e verificar o arquivo e levantar a ficha pregressa daquele homem, vai estar constando lá que em tal época ele cometeu um crime, foi preso, condenado, cumpriu a pena, né, e foi liberado. A justificação, irmãos, é muito mais do que isso. A justificação significa que Deus pegou os nossos pecados, rasgou os nossos pecados. Quer dizer, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos lava de todo pecado. E Deus lança isso no mar do esquecimento. Ou seja, a justificação, Deus está nos declarando justos novamente. A nossa ficha está totalmente limpa, não tem arquivo morto, não tem arquivo, não tem ficha pregressa, não tem nada. Nós estamos limpos e liberados pela justificação que há no sangue de Jesus. Nós poderemos ser novamente condenados por um novo pecado, mas aquele pecado que ficou para trás, jamais que Deus esqueceu dele. Isto, irmãos, isto prova, né, o amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor, né? Quer dizer, e o apóstolo João nos diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9, ele nos fala a respeito disso. Ele nos diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, né? Nós estávamos mortos, Cristo nos vivificou e agora vivemos com Cristo. Nós somos salvos, irmãos, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Cristo, né? Lá na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores. Essa salvação, ou esta vivificação pela graça, resulta do amor de Deus e não do pecado humano.
O plano da salvação revela o caráter amoroso de Deus, não um desespero ou uma emergência, né, diante da queda do homem. Deus não é homem para ser surpreendido por nenhum evento. Deus não foi surpreendido com o pecado. Deus não foi surpreendido com a desobediência de Adão. É por isso que também o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18, 19, ele fala o seguinte, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz o seguinte, ó, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, a nossa natureza pecaminosa, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. Né? Em Apocalipse, capítulo 13, 8, também a Bíblia nos informa a respeito de Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o pecado, irmãos, não foi surpresa para Deus. Deus fez o homem, mas, quer dizer, ele previu na sua presciência que o homem iria desobedecer. Mas Deus é tão amoroso que ele queria formar para si um povo especial, zeloso de boas obras, e ele sabia que o homem tinha condição para isso. Então ele já providenciou de imediato o resgate, o plano da salvação, que se cumpriu em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo falou, na plenitude do tempo, né? Dos tempos. Cristo veio para nos resgatar da nossa maneira de viver. Aqui, irmãos, nós estamos vivendo momentos de muita turbulência, né? Apareceu este vírus, né, o coronavírus aí, que deixou o mundo totalmente desnorteado, o mundo desesperado, foi pego totalmente de surpresa. Estão correndo atrás de remédio, correndo atrás de vacina, esse desespero e as pessoas morrendo ainda sem solução. Porque o homem, irmãos, o homem é limitado, o homem é finito, mas Deus, ele não é limitado. Deus não é homem, né, para que seja pego de surpresa. Né? O vírus, o pecado também, irmãos, é um vírus. Né? O pecado é um vírus, mas esse vírus que viria lá depois com a desobediência de Adão, Deus já havia previsto e providenciou o remédio, providenciou a vacina com antecedência lá na eternidade. Essa vacina, irmãos, esse remédio que Deus providenciou para o pecado é justamente o Cordeiro de Deus. Né? O apóstolo João disse aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, né? O pecado é um vírus, é uma enfermidade, uma doença. Ele causa a morte, mas Cristo nos vivifica e tira o pecado. Deus, ele não apenas ele cobre o pecado, né? Mas Cristo vem e tira o pecado do homem. Tudo isso, irmãos, é o resultado do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o resultado, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no versículo 4, né? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E além de nos vivificar, também nos ressuscitou, que é um reforço da palavra vivificar. Nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, irmãos, a nossa vivificação, a nossa redenção é resultado único e exclusivamente do amor de Deus, da graça de Deus, e não do mérito humano, não do mérito do ser, né? Não pelas obras que o ser humano haja praticado. O ser humano não fez nada para merecer, né? Mas a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus não deu ao homem o castigo que ele merecia.
ao invés disso, a graça se manifestou abundantemente, né, na vida do homem, trazendo salvação para ele. Então, esse resumo aqui do segundo tópico. Vamos passar para o terceiro tópico da nossa edição. O terceiro tópico da nossa edição é bastante interessante, e ele diz o seguinte: a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. É o que Paulo afirmou aqui, né, nos versículos 8, 9 e 10, quando ele disse aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos frisar aqui: as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, nós comentamos, como nós falamos, que a salvação, né, é um dom da graça de Deus. Mas somente podemos receber essa salvação por meio da fé. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé, irmãos, a fé é a resposta que o homem dá à graça, à oferta de salvação, né, de Deus. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado, né, do lado humano. Porém, irmãos, só a fé para a salvação não é suficiente. A fé é o primeiro passo para a salvação, né? A fé, nós podemos dizer, porque a salvação é um processo. A salvação, ela tem, como todos sabemos, todo processo tem um começo, um meio e um fim. A salvação é dessa forma. A salvação, ela tem um início, ela tem uma caminhada e ela tem um fim. A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. Quando Jesus te salva, te perdoa, te purifica, te justifica, essa justificação, ela tem de ser mantida, né? Então, nós podemos dizer aqui que a salvação, eu vou dividi-la em 4 etapas, 4 processos, né? Nós temos que vencer todos esses processos. Então, qual que é o primeiro processo da fé, da salvação? Ou o primeiro passo da salvação? O primeiro passo é justamente a fé. O que é a fé? O que é a fé? O apóstolo João diz que a fé, né, é a vitória que vence o mundo, né? Em Hebreus, o escritor Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o primeiro passo que o homem tem de dar para começar o processo da salvação. Por que a fé só não é suficiente? O apóstolo Tiago disse aqui, ó: você crê que há um só Deus? Fazes bem, né? Fazes bem. O diabo também crê e estremece. Então, irmãos, só a fé, porque o Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a fé é apenas o primeiro passo, né? Nós podemos dizer o seguinte, que a fé, ela nos mostra o caminho para a salvação, né? Então a fé, ela tem que vir acompanhada do arrependimento, a fé, ela tem que vir acompanhada da santificação, e a fé, ela tem que vir acompanhada da perseverança. Então nós podemos dizer que a fé nos mostra o caminho, né? Porque o justo viverá da fé. O arrependimento nos coloca no caminho. A fé nos mostra, o arrependimento nos coloca no caminho, né? Foi o que Pedro disse aqui ainda no capítulo 1 de Pedro, versículo 15. Ele disse aqui, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Aliás, Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus disse o seguinte aqui, ó: Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus disse o seguinte: e
depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, como os irmãos viram aqui, o arrependimento, né, é o segundo passo. A fé nos mostra o caminho e o arrependimento nos coloca no caminho. O terceiro passo para a salvação, no processo da salvação, é a santificação. O que a santificação faz, irmão? Santificação, você já viu o caminho, já foi colocado no caminho através do arrependimento. Agora você tem que andar no caminho. A santificação te impulsiona no caminho. Ela te incentiva a caminhar com Deus, né? Foi o que o escritor aos Hebreus diz aqui: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que eu li no texto anterior, 1 Pedro 1,15, quando ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, irmãos, a fé nos mostra o caminho, o arrependimento nos coloca no caminho, a santificação nos impulsiona a andar no caminho e a perseverança nos faz chegar ao final desse caminho, né? Jesus disse aqui, ó: quem perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, a perseverança, sem perseverança nós não vamos chegar a lugar algum. Então nós temos que ter fé, temos que nos arrepender, temos que santificar a nossa vida e temos que perseverar até o último dia, né? Até a nossa morte, até o dia que morrer, no dia que Jesus voltar. Mas o apóstolo Paulo ele disse aqui, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A obra, irmãos, a obra, ela não traz nenhum mérito para a nossa salvação. Porém, a obra, ela tem que fazer a parte, passar a fazer parte da vida do cristão depois que ele está no caminho que começa, né, no processo de santificação, que é o que o Paulo falou aqui no último versículo da nossa lição: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, boas obras não levam ninguém ao céu, mas a falta das boas obras, com certeza, vai levar o homem para o inferno. O cristão, irmãos, ele pratica boas obras não para ser salvo, mas ele pratica as boas obras porque ele é salvo. Então, irmãos, o que é obra? Obra nada mais é do que o nosso testemunho, a nossa vida diária, o nosso exemplo de vida, as nossas atitudes, a nossa proação no reino de Deus. Quer dizer, a nossa vida de santidade, ela é um processo que, como a Bíblia diz, que vai crescendo como o sol, que vai nascendo até ser dia perfeito. Foi por isso que Jesus nos recomendou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, Jesus falou para nós: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisado e jogado fora, né? Então o sal, irmãos, ele tem uma característica muito interessante, que ele dá sabor e também ele conserva, ou seja, ele ajuda na nossa perseverança. Então o nosso testemunho vai nos ajudar na nossa perseverança. E o sal ia dar sabor aos alimentos, né? Quer dizer, as pessoas têm que olhar na vida do cristão e ver algo diferente, né? Não ver o cristão com a pessoa sem sabor, né? Mas ele tem que ver algo na vida do cristão que faz a diferença. O sal faz a diferença. Também Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e se coloca debaixo da cama ou debaixo do caixote, né? A luz, mas se coloca no velador para que ilumine, dê luz a todos que estão na casa. A lâmpada, irmãos, era colocada sempre no lugar de destaques, né? No lugar de destaque para que ela possa clarear. E Jesus falou: vós sois a luz do mundo, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras
e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão, irmãos, depois que ele aceita Jesus, ele tem que praticar as boas obras, porque essas boas obras, elas vão glorificar o nome de Cristo, né? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Pedro, ainda, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Então, irmãos, essa verdade é muito profunda. Boas obras não levam ninguém para o céu, mas a falta das obras na vida do cristão pode levá-lo para o inferno com toda certeza. Para encerrar, irmãos, este comentário, esse breve comentário, eu quero ler aqui a conclusão do nosso comentarista da lição, quando ele escreveu o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a nosso Pai. Amém, irmãos? Aqui está feito o comentário da nossa lição. Não temos o tempo suficiente, né? E na classe nós temos aquele privilégio de debater, de perguntar, de responder, de questionar, né? Mas aqui, essa condição aqui nos é suprimida. Mas eu espero que esse breve comentário, os irmãos depois leiam a lição, que venham servir para a edificação de todos. Amém?